Que foi, vocês acharam que era sábado, sábado não tem aeróbio. Banha tem calendário. É isso? Vocês sabem que banha não tem calendário, né? Então sábado é sábado. E o que eu vi falando pra vocês em relação ao poder da rotina? Quanto mais firme você é na rotina, melhor é o desempenho do teu físico, melhor o seu desempenho de uma forma geral. Então se você vai fazer uma coisa, faça todo dia e faça no mesmo horário. E aí, que pergunta que vocês têm pra mim aí? Vamos ver. Bom dia, tenente. Constantino, cheguei cedo hoje. Constantino, é importante a gente chegar cedo sempre, na verdade, né? Até porque um dos maiores problemas quando a gente tá montando uma rotina é a quebrada que dá no final de semana. Tanto que normalmente a gente não treina. Segundo porque a gente modifica muito o horário da gente dormir. E isso influi negativamente naquilo que você está querendo se adaptar, naquilo que você está querendo se acostumar. Quando a gente mexe em horário, parece uma coisa tola e secundária, né? Mas na verdade, toda vez que você mexer em horário, você vai mexer em naquilo que você está se condicionando a fazer. Então, a hora que você tem fome, a hora que você tem sono, essas coisas elas fazem com que você tenha uma dificuldade maior para se acostumar a uma rotina que você precisa fazer. Então, uma vez que você começou uma determinada rotina, né, faça ela todo dia. Né, e lembra disso. Final de semana é final de semana por conta de razões culturais, não por conta de razões fisiológicas. Teu corpo não sabe se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira. Ele sabe que é mais um dia, e mais um dia é mais um desafio. Vamos lá. Estão comercializando canetinhas de GH sem prescrição para pessoas que nem treinam, ouviu falar? Não ouvi falar disso, mas a priori, Constantino, isso é ruim, porque o GH ele aumenta muito a resistência periférica à insulina e ele funciona como se fosse um hormônio antinatriurético. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você não tem deficiência de GH e você usa o GH, você começa a fazer resistência periférica à insulina, portanto você começa a aumentar a sua fome e você começa a engordar. E como ele funciona como se fosse um hormônio antinatriurético, ele vai fazer com que você tenha também um aumento da sua retenção. E aí você vai ficar com uma cara inchadaça, é isso que você vai conseguir fazer. Né? Mas perder gordura, esquece. Bladon. Quem tem hérnia de disco pode agachar? Recomendável usar cinto? É Blandon mesmo. Blandon, quem tem hérnia de disco provavelmente teve hérnia de disco porque não agachava. Evidentemente, quando você está numa fase de crise, né, você vai limitar os movimentos que te causam dor. Mas depois que você sai dela, você não só pode agachar, como você deve agachar. Né? Tem que lembrar que o movimento do agachamento é o primeiro movimento que a gente aprende a fazer como humano, bípede. Né? Então, se não fosse pelo agachamento, a gente não seria tão diferente assim, né, dos nossos sei lá, dos animais, né? Então, o fato da gente conseguir levantar e andar, né, diz muita coisa sobre a espécie humana. E se você não pode fazer o movimento humano mais básico que existe, alguma coisa está muito errada. Né? Mas
Respondendo então diretamente a sua pergunta, quando você tem uma hernia de disco, você precisa de um fortalecimento geral do seu corpo. Existe uma coisa que chama escola de coluna, né? Então você vai trabalhar fisioterapia junto com o treinamento, onde na fisioterapia o que você vai fazer é te dar as condições para que você tenha uma firmeza de tronco. Você vai treinar muito core, né? E você vai aprender a acionar a musculatura que está relacionada com a estabilização da coluna. E por que é importante você saber disso? Porque a transição da coluna torácica para a coluna lombar, ela é marcada pela modificação do formato da vértebra. E isso faz com que você tenha uma instabilidade natural esperada daquela região. Se você foi agachando com pesos pequenos, subindo progressivamente, provavelmente essa musculatura, né? E principalmente quando você toma cuidado de agachar com o abdômen encaixado, você não fica soltando a pança para agachar, né? Você contrai o abdômen e desce e sobe. Essa região começa a ser fortalecida junto. Então, existe uma progressão na progressão das cargas, você tem uma progressão daquilo que é a estabilidade do seu tronco. Agora, quando você teve uma patologia de coluna, provavelmente você teve porque você não conseguiu criar essa estrutura estabilizadora com a musculatura. Então você vai reaprender isso na físio, fazendo cinesioterapia, quase uma musculação que o fisioterapeuta faz. E vai continuar na musculação, fazendo uma progressão de carga. Então, tem que ter uma conversa muito boa do profissional da educação física com o fisioterapeuta para que um faça a progressão do que o outro fez. É que nem, por exemplo, andar de bicicleta, né? Um pé empurra a rodinha, deixando a rodinha na outra posição para o outro pé também fazer menos esforço para empurrar. E do mesmo jeito que no pedal da bicicleta, se um começar a atrapalhar o outro, é como se você estivesse toda hora começando... Olha que raiva esse negócio! É como se você tivesse... ódio matinal. É como se você tivesse começando toda hora a pedalar do zero. Então você faz aquele esforço gigantesco. Então não é assim que funciona, né? Por isso que a gente fala que a gente trabalha multidisciplinar. Mesquita, mestre, treinar cedo ou treinar à noite? Essa é uma grande dúvida. Eu já fiz as duas coisas. O problema de treinar cedo é que normalmente você treina meio correndo, né? E se você começa a acordar muito cedo para treinar, você tira sono de um horário onde você tem a maior importância dele. Treinar à noite, o que é difícil é que você treina cansado do dia, então a sua percepção de fadiga está maior. Mas se você tem bastante disciplina, você vai chegar à noite e por mais que seja difícil chegar até a academia, depois que o teu corpo aquecer, você vai mandar bala e não vai nem sentir, tá? Então, tudo tem seus prós e seus contras. O que eu notei que foi a minha experiência de treinar cedo e treinar à noite? À noite eu tenho mais força, né? Muito mais força. Principalmente de membros inferiores, a diferença é absurda. O Hack Squat que a gente tem aqui embaixo na sala de musculação do prédio, se eu for treinar de manhã cedo, eu vou colocar no mínimo, no máximo, 20 quilos de cada lado, 40 quilos de cada lado. Mais que isso, parece que eu não encaixo direito. Quando eu treino à noite, a conversa é diferente. Aí eu vou agachar com 320, 360, né? A quantidade de carga é absolutamente diferente. Então hoje, por mais que treinar à noite para mim seja complicado, porque é uma hora que eu quero ficar com a minha família, é uma hora que eu quero ficar com as crianças, então eu tenho treinado mais tarde, eu tenho treinado das 9 até umas 10h30. Meu treino dura 1h30, tranquilo. Então eu ponho as crianças para dormir. A Roberta normalmente esse horário ainda está trabalhando, em casa, mas está trabalhando. E aí, enquanto isso eu vou treinar. Aí eu volto, como alguma coisa, faço minha última refeição do dia, né? E
E aí a gente namora. Aí é cardio. Pronto, muita revelação pro momento. Henrique, o que você acha de uso de hormônio para fins estéticos? Henrique, você sabe que o hormônio não foi feito para isso, né? E que o hormônio ele tem uma ação muito limitada, né? É muito diferente a cabeça da galera que treinava na década de 70, 80 e 90 da cabeça que treina a partir dos anos 2000, tá? O pessoal que treinava na década de 70, 80, 90, a cabeça deles quero usar o mínimo de droga possível. A cabeça dos caras, a partir dos anos 2000, porque teve uma popularização desse conhecimento, né? É o contrário. Eu quero tomar a maior quantidade de droga possível, foda-se o treinamento. E o pior é que tem um bando de idiota na rede que fica batendo palma pra isso, né? E aquela cabeça do sujeito que é replicada, né? Então, qual o melhor ciclo, qual a diferença disso e daquilo, né? E é aquele físico, né? Você olha o físico do sujeito, ele tem um peito de pombo, um pouquinho de gordura no abdômen, tem os braços finos, tem a pele de jacaré, tem aquela cara de cu, é bochechudo e é feio. E alguns fedem, que eu conheci alguns. Então, cara, você vai fazer isso, não é uma. Você tem que saber o que você está fazendo, né? O hormônio não faz milagre, o hormônio ele transporta uma informação. Quem faz o milagre, né, na verdade, é o receptor androgênico, né? E quando você usa hormônio demais, você vai perdendo o receptor androgênico. Teve até uma época que um bando de imbecil começou a falar, não, isso não existe, isso não existe, isso não existe. Caralho, me faz perguntar, essa pessoa estuda, cara, é real. Porque, é assim, no livro de fisiologia, quando você vai olhar, pô, tá no livro de fisiologia, né? Segundo ano de medicina, Guyton, tá lá. Quando tá até a página 2, né, o androgênio, ele faz com que você induz a produção de receptor androgênico. Isso é verdade? Isso é verdade, né? Tanto que quando você é criança, a primeira coisa que você tem é uma coisa chamada adrenarca, né? A tua suprarrenal começa a funcionar. E você começa a produzir, né, DHEA, que é um androgênio de baixa potência e que vai começar a trabalhar o receptor androgênico, né? Imagina, você está com um receptor androgênico novinho em folha, aí você vai lá e liga uma testosterona forte pra caralho, né? E isso não vai dar muito certo. Então a gente tem uma forma muito suave de fazer a adolescência, que é uma época que você produz uma quantidade absurda de hormônio. Bom, se a natureza é assim, isso está até a página 2 do livro de fisiologia, você tem que entrar na página 3, né? Problema. A página 3 ele só fala que existe feedback negativo, mas ele não fala como é esse mecanismo. Aí o que você tem que saber isso? Isso foi o tema de uma aula que eu dei numa BTFF. Não sei se vocês lembram da BTFF. Mas qual foi o tema? Foi justamente feedback negativo de receptor. Isso acontece? Mas como que acontece? Então o que a gente estuda hoje? A gente precisou de determinados recursos que não existiam ainda na época da página A. Ali ainda não tinham sido utilizados adequadamente na época da página 4 do livro de fisiologia da faculdade, né? Então, imunistoquímica para ver população de receptor em grupamento muscular, microRNA, que é uma coisa super recente. Vocês já ouviram falar de microRNA? Então, microRNA a gente produz em nível celular para regular a função do RNA mensageiro que você transcreve no núcleo, no caminho que ele vai até o ribossomo para executar a mensagem que foi dada. Então pensa que se existe a transcrição de uma informação para você produzir, por exemplo, mais proteína, né, no núcleo, esse RNA mensageiro, até ele chegar no ribossomo, existe uma intervenção de microRNAs, que são RNAs muito pequenininhos, até 22 kilodaltons, e que vão modificar a função
desse RNA mensageiro, principalmente fazendo com que uma área não codificante comece a codificar a informação. E a partir daí, o que acontece é que a informação é mudada daquela proteína. Um exemplo disso é a quantidade, é como que a gente faz a perda ou o feedback negativo de receptor androgênico. Quem faz isso é o estradiol. Então, quando você pega um cara que usa 1 tonelada de testosterona e ele tem uma taxa super alta de estradiol, normalmente acima de 50 nanogramas por decilitro, né? Mas esses caras normalmente eles têm 150, 200. Opa, tá meu despertador aqui. Mas normalmente esses caras têm 150, 200 nanogramas por decilitro, né? Então, o que acontece? O estradiol, ele sinaliza a produção de microRNA que vai fazer o feedback negativo de receptor androgênico. Então você começa a detonar receptor androgênico induzido pelo estradiol que você está aromatizando. Então não tem muito como fugir disso, né? Por isso que quando o sujeito fala para mim de hormônio antes de falar de treinamento, eu falo, não sabe porra nenhuma. Então, vocês têm que entender treinamento, vocês têm que entender muito bem nutrição, né? O cara fala, não, porque no desempenho, porque no ganho de massa muscular, ele tá lá tomando sorvete, picolé. Ah, cara, vai se fuder. Não tenho tempo essas coisas, não tenho nem paciência. Tanto que eu nem discuto. Tem uns malucos que ficam fazendo uns videozinhos, mas, meu, é o que eu falei pra vocês. Você olha pro fulano, é aquele fenótipo. Só falta estar escrito ô bosta na testa. Porque realmente não dá. O cara não consegue nem ajustar o conhecimento para poder entender do que ele gostaria de falar, nem consegue mostrar algum resultado. Aí você fala, você não mede a pessoa pelo físico. Mede também, sim. Tá? Você gosta de uma coisa, você tem um físico bosta, é porque realmente, se você não conseguiu resolver o seu problema, você quer resolver dos outros. Não, 7 da manhã do sábado, meu filtro é 0. Eu sou completamente frontalizado. Se você fala alguma coisa, eu já solto o rojão na sua rabeta. Vamos lá. O que faz alguém ter mais volume em determinado grupo muscular? Supondo treinos de mesma intensidade. Mário, primeira coisa é o formato nativo do físico da pessoa. Pensa que o teu físico ele não é tão diferente, por exemplo, quanto o teu rosto. Então, você tem gente que tem o olho próximo, você tem gente que tem o olho longe, você tem gente que é nariguda, você tem gente que é narizinho, tem gente que tem um lado fino, você tem gente que tem um lado grosso. O físico também é assim. Você tem caras que têm o bíceps mais alongado, você tem meninas que têm um formato de glúteo favorecido por um glúteo médio maior. Então, nesse sentido, o físico ele tem um formato nativo muito próprio dele. Deixa eu te falar do meu físico, por exemplo. É ruim falar de outro e às vezes parece que a gente tá com um defeito, né? Eu tenho uma área de peitoral grande. Isso não foi só treinamento. Isso é o formato do meu peitoral. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um deltoide anterior que não acompanha o volume do meu peitoral. Então é legal ter um peitoral grande. Se você consegue criar uma proporcionalidade com o seu deltoide, é muito legal. Agora, o meu problema é que eu tenho que treinar muito deltoide, senão eu fico parecendo um míssel, né? Ou uma glande de um pênis, cara. Então, físico estranho pra caramba, né? E isso me gera uma dificuldade que não é só trabalhar aquilo que eu preciso trabalhar, mas é manter a proporcionalidade dos segmentos. E aí o que eu falo pra você? Sempre que você vai fazer um trabalho físico, você tem que pensar na proporcionalidade do segmento. E isso a galera não pensa. Então o cara ele fala, primeira coisa que eu tenho pavor de ouvir, eu quero chegar nos 3 dígitos. Porra, velho, que 3 dígitos? Você quantifica a harmonia visual do teu físico, porque o teu físico não é uma balança. Você não anda com uma balança por aí, olha que um físico bonito, aí você fala, sobe aqui nessa balança para ver se você tem 3 dígitos. Porra, não faça isso, né?
Mulher a mesma coisa. Ela não sabe se ela quer ter a bunda grande ou se ela quer pesar menos de 60 quilos. Aí você fala, ah, Jesus amado, vamos lá. Vamos mostrar você no espelho. No consultório a gente tem um espelho gigantesco, a gente põe a pessoa na frente do espelho e explica para ela o que é o formato do físico dela. Explica para ela que ela quer não é um peso. Explica para ela que ela quer não é uma medida. Até porque, o que acontece? Quando você olha para o teu físico, e isso é muito complicado do ponto de vista psíquico, você olha aquilo que você quer mudar. E você não consegue enxergar aquilo que você tem de bom. E o problema é que a grama é sempre mais verde no quintal do vizinho, né? Então você começa a se comparar com pessoas que às vezes têm um físico da mesma qualidade que o seu, só que elas conseguem mostrar para você aquilo que você gostaria de ver em você. Caralho, como assim? É desse jeito. A pessoa ela te mostra um resultado que é a sensação que você gostaria de ter em você. Vou dar um exemplo. Um cara com um ombro bem construído, ele aparenta que tem mais braço do que ele realmente tem. Então é mais legal você ter um ombro super bem formado e 43 de braço do que não ter ombro e ter 45, 49, né? Olha o meu caso, lembra do meu caso míssel, né? Como eu tenho um peitoral grande, meu deltoide não acompanha e eu fico assim. E aí o que acontece? Eu fico com uns bração que parecem uns bração de lavadeira. Pô, meu. É muito difícil construir essa proporcionalidade. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que intensidade, volume, ela tem que ser proporcional ao nível de desenvolvimento que você deseja do segmento que você precisa trabalhar. Agora, você também não pode se enganar. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, com a canela muito fina, né, existe aquele típico Bob Esponja, o que acontece é que a pessoa fica focada em treinar coxa, 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 coxa. Beleza. Aí continua aquelas canelas finas. O que a pessoa tem a sensação? De que a coxa dela não desenvolve. Mas não é que a coxa não desenvolve, é que a canela é fina. A musculatura da coxa ela é mais proximal ao quadril do que ao joelho. Você tem exceções. Pega o físico, por exemplo, da Angela Borges. Vocês conhecem a Angela Borges? Ela ganhou tudo que tinha para ganhar na FBB. Ela só não ganhou a FBB porque acho que não cabia na casa dela. O que é bonito no físico dela? O que chama atenção? Ela tem um volume de quadríceps que ele é isométrico da raiz da coxa até o joelho. Então, quando você olha a raiz da coxa da Angela Borges, você olha o joelho da Angela Borges, eles têm quase a mesma circunferência. Isso dá uma sensação muito legal, tá? Agora, existem outras pessoas que têm uma coxa tão legal quanto, mas ela segue aquilo que é o formato, né, da fisiológico daquele grupamento muscular, né? Ele tem menos músculo perto do joelho. E aí, como você vai fazer para aparentar uma coxa tão forte quanto a coxa que você tem? Treinando panturrilha. É isso mesmo que você ouviu, treinando panturrilha. Por quê? Porque a musculatura da panturrilha ela está super proximal em relação ao joelho. Ela está muito perto do joelho. Quando você aumenta o volume da panturrilha, o que acontece? A sensação que você tem é que o volume do joelho diminui. E aí qual a sensação que você tem quando você olha para a coxa? Que a coxa aumentou. Dessa forma, o que acontece? Se você não sabe identificar o que é essa proporcionalidade dos segmentos, você acaba cometendo erros no teu físico e que são difíceis de serem ajustados. Você vê, por exemplo, como é que é o treino do moleque que começou a treinar? É o treino peito e bíceps forever. Você deixar ele quer fazer peito e bíceps na segunda, na quarta, na sexta e no domingo de madrugada. Aliás, se ele estiver namorando com a menina, ele dá um jeito de fazer um arroz que spot com ela para treinar um pouco mais de bíceps. E aí ele fica com aquele treino de vendedor de coxinha de farol, aquele físico de vendedor de coxinha de farol. Zero de tríceps, né? Então ele vai até lá, ele chega nos 40 de braço, mas fica aquele braço meio maçaroca, meio esquisito. E é essa a diferença que
a gente queria ensinar, né? O fisiculturismo, ele não é sobre o tamanho que você fica, né? Muito menos sobre uso de esteroide. O fisiculturismo é sobre você conseguir enxergar que existe uma proporcionalidade nos segmentos físicos e que fazem com que aquele físico chame atenção positivamente, porque ele é um físico harmônico. Só que qual o grande problema? Quanto maior você se torna, mais difícil se torna você criar proporcionalidade. O que é meu exercício para vocês? Observem os físicos do fisiculturismo clássico, do Men's Physique e principalmente do bodybuilding nas categorias leves, até 80 quilos. São os físicos mais bonitos do fisiculturismo. Quando você começa a pegar aqueles caras que parecem uma vaca de costa, a coisa começa a ficar difícil. Então, o cara tem um baita deltoide, mas tem um buraco no deltoide posterior que faz com que o braço dele fique parecendo o braço de mama italiana. O cara tem um baita peitoral, mas tem um dorsal que não é tão espesso porque a musculatura de redondo maior dele está desenvolvida mais intensamente do que o grande dorsal, o latíssimo do dorso. Então, esse game fica cada vez mais difícil. Pensa que quando você vai construir alguma coisa para você, é melhor você construir uma coisa indiscutivelmente agradável do que uma coisa discutivelmente admirável. Então é legal ter 120 quilos? Muito legal. Só que o trabalho que dá para você manter a proporcionalidade disso é uma puta, cara. Se você começa a perder treino, você tem que começar a fazer conta assim, tá? Aí eu não fiz o treino de dorsal daquela semana. Você ficou 15 dias sem treinar. Se você treina uma vez por semana, porque é o que o volume que você faz determina. Então, essa questão, né, tem que estar muito clara na sua cabeça para você escolher o físico que você vai montar. Porque o trabalho que você tem para fazer com que ele evolua naquela, continuando sendo uma coisa bonita de ver, uma coisa bacana de ver, ele é desproporcional àquilo que você está acostumado em relação ao peso que você está, ou que você imaginaria que estivesse. Você tem um físico de 90 quilos, por exemplo, é um físico que é relativamente fácil de você constituir proporcionalidades. Quando você está com um físico de 110, meu amigo, mas são só 20 quilos de diferença. 20 quilos é músculo pra caramba. Quanto que é o tamanho, o volume de uma peça de picanha que não tem 1 quilo? É um negócio assim. Põe 20 peças de picanha em cima da mesa, olha pro tamanho daquele negócio, e aí imagina aquilo no teu corpo. Se não tiver uma programação muito boa para você trabalhar, aquilo fica tenebroso. Existe uma proporção ideal para cada categoria, circunferência do bíceps, às vezes menor que o quadril. Seria muito interessante que houvesse uma forma da gente criar essas proporções, porque na verdade, né, é sobre isso que o fisiculturismo é feito. O problema é que você tem formatos musculares também que interferem nessa avaliação. Então a gente tem algumas coisas, por exemplo, o que a gente herdou do fisiculturismo clássico? Que o quanto você tem de braço, é o quanto você tem que ter de pescoço, é o quanto você tem que ter de panturrilha. O desafio dos caras na década de 60 e 70 era ficar com o volume da coxa proximal semelhante ao da cintura. Então tem alguns caras que tem umas fotos maravilhosas, pega um cara, Robin Robinson, é um fisiculturista dessa época, né? Ele tinha praticamente o que ele tinha de cintura, ele tinha de coxa proximal. Era um físico maravilhoso, a cintura do cara era isso aqui, a coxa era, ficava parecendo um desenho animado. Você vai ver o peso que o cara tinha, ele não tinha 100 quilos, né? Eu preciso que vocês descolem do peso, tá? Pelo amor de Deus, descola do peso. O peso vai te fazer escolhas ruins, né? Eu tenho pra mim que, por exemplo, o cara despreparado, que resolve fazer um ciclo do nada, ele acha que ele vai resolver o problema dele, ele faz isso mais motivado pelo peso do que por qualquer outra coisa.
Porque o que ele fala? O que é a quantificação dele? Ah, se eu ganhar uns 10 quilos tá bom. Ele não fala se eu arredondar mais o meu bíceps mais na parte distal, se eu ganhar mais projeção do meu tríceps, do ventre médio do meu tríceps, se eu melhorar meu feixe infraclavicular, né? Se eu melhorar o volume do meu deltoide. Pensa que o seu deltoide, ele pesa in natura mais ou menos uns 250 gramas se você for forte pra caralho. Então quando o cara fala assim, eu só ganhei 2 quilos. Cara, 2 quilos de músculo é muita coisa. É muita coisa. Né? E é essa hora que a quantificação fica ruim. Kaiser, e aí, meu? Como é que você tá? Bom dia. Doc, qual a melhor forma de cortar aqueles últimos 3 libras antes da competição? Olha só, Kaiser, 3 libras vai dar 1,4 kg mais ou menos, 1,3 kg. Assim, isso daí normalmente, numa pessoa que pesa uns 80 quilos, você perde de água, tá? Então se você fizer algum artifício de desidratação, você consegue fazer isso. 1,3 kg, sauna você consegue fazer isso. Uma corrida mais longa você consegue fazer isso. Uma corrida mais longa você consegue com certeza fazer isso, né? Um HIIT você consegue fazer isso, você está com pressa, né? Agora, precisa ver o que você vai fazer depois de você perder esse peso. Vai lutar hoje? Né? Que hora você vai lutar? Né? Porque às vezes você, por exemplo, tem uma luta agora às 8 da manhã. Se você fizer um HIIT agora, você vai ficar bem cansado, né? A sauna também vai te dar uma moleza grande, né? E diurético? Puta, diurético vai tirar tua força completamente. Você vai ter cãibra na hora que você fizer a pegada mais forte no kimono do maluco para jogar ele para baixo. Bom, pessoal, Kaiser, ele é meu paciente, ele mora em Atlanta e ele é lutador de jiu-jitsu. Ele é um cara muito bacana, um cara que fez muito sucesso nos Estados Unidos, faz muito sucesso nos Estados Unidos com essa parte de luta. Ele cuida de um monte de lutador que vai pro UFC. Se você quer lutar no UFC, segue o Kaiser aqui, que é o cara para fazer isso, que vai te ensinar. Primeiro ele vai te ensinar a aguentar porrada, depois ele vai te ensinar a bater. Se você não aguentar porrada, isso não adianta muita coisa não, né? Não, é isso ou não é, Kaiser? Então assim, pezinho final, o que eu faria, né? Sem saber de nada do que está acontecendo? Eu faria algumas sessões de HIIT, tá? Porque é rápido, você transpira pra caramba, né? Mas tem esses pequenos detalhes em relação a que horas que é a pesagem, que horas que é a luta. A pesagem, a luta hoje, a luta é amanhã, aí é bom, a gente dá sorte, né? Agora, se a pesagem for logo antes da luta também, é ruim, viu, meu? Qualquer quilinho que você tenha que tirar mais, dá uma judiada do sertanejo, viu? Eu tenho que levar o café da manhã da Roberta, porque hoje é sábado, ela dá aula, eu também dou aula daqui a pouco no Congresso Brasileiro de Nutrologia, eu tô aqui, trocando ideia com vocês. Então eu vou responder mais uma pergunta pra gente encerrar. Vitor, como faz para desenvolver mais rapidamente o bíceps? Tem dificuldade? Dá uma dica. Bíceps é uma musculatura longilínea, né? É uma musculatura alongada, ela não é uma musculatura pernada, né? Isso quer dizer que é uma musculatura que trata de equilíbrio de músculos antigravitacionais, como o tríceps, por exemplo, músculo de força. Então, o que o bíceps ele tem dificuldade de fazer? Força. O bíceps você tem que fazer um trabalho de carga necessariamente. Só que qual é o segredo do bíceps? Você fazer um trabalho de carga sem encurtar o que é a amplitude de movimento. Então, amplitudes grandes, principalmente porque você vai ativar miócito distal, né? Miócito da região da transição miotendínea do cotovelo, e isso vai fazer com que o seu bíceps pareça mais alongado.
Vai dar um visual mais legal pro seu bíceps, tá? O bíceps ele recupera muito rápido também. Então, se você for fazer um treino com volume razoável, tipo 3 exercícios, você pode fazer até em dias alternados. Se quer dar um gás mesmo, faz durante umas 4, 6 semanas bíceps em dias alternados. 3 exercícios no dia, né? E lembra de colocar exercício de carga, tá? Isso vai ajudar o seu bíceps a dar uma desenvolvida. Beleza, Vitão? Faz isso então. Galera, tem que começar o dia. Obrigado pela companhia. Muito bom ver pessoas conhecidas, né? Obrigado pela oportunidade de falar de gente que eu gosto. Então, o Kaiser que está aí, para vocês conhecerem. E entrar no mundo da luta um pouco mais. A Angela Borges, uma grande campeã brasileira de tudo que você imagina. Essa manhã ela ganhou até campeonato do posto de gasolina. Ela ganhou tudo. Que legal ser Angela Borges, né? Ah, e sabe aquele campeonato? Ganhei. E aquele? Ganhei também. E aquele foi? Ah, ganhei. Né? Que chato, né? Wander, se você estiver vendo isso, beijão pra você. É um dos caras que mais usa o cérebro para raciocinar, né? Do que para encher de porcaria. Tenho uma grande admiração por você. E é isso, pessoal. 40 minutos de aeróbico, 7h20. Vou acordar a Roberta. Preciso eu, pelo menos, tomar um banho. Cara, eu tô aqui pensando, eu vou dar aula no Congresso Brasileiro de Nutrologia para 10 mil pessoas. Eu tô de camiseta. Eu sou um lixo mesmo. Vou fazer isso, vou meter a camiseta do Interligas e vou dar essa aula. Tchau pra vocês. Ótimo dia, aproveitem seu sábado. E se vocês forem treinar, treinem, tá? Banha não tem calendário. Falou!